Então vamos lá. Como que a gente começa a entender para poder começar a desenvolver esse raciocínio, né? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que a nossa dança ela tem um resultado, né? Só que além de um resultado, uma coisa que a nossa dança tem também é o processo, entende? Então o que acontece? Toda vez que a gente tem esse costume de achar algo ruim na nossa dança, a gente geralmente olha para o resultado e menos para o processo, entende? Então, vamos lá. Boa noite, Matheus. Matheus chegou aqui também. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E o que acontece? Geralmente, quando nós enxergamos o resultado somente e ele não nos agrada, qual que é a tendência? É nós não gostarmos e acharmos só defeito. Não é verdade? Quantas vezes, vai me dizendo aí, escreve aí muitas, poucas, mais ou menos. Quantas vezes você, na sua impressão, fez o melhor que você podia para fazer uma apresentação, um vídeo, alguma coisa, e quando você foi rever de novo lá o vídeo, assistir ao que você fez, você olhou e falou, meu, mas tá horrível. Você já fez, já aconteceu com você isso daí? Escreve aí se foi muitas vezes, escreve assim muitas, escreve poucas, escreve às vezes, né? Comigo aconteceu um monte de vezes. Eu fazia o vídeo, né? Como vocês veem aí, quem me acompanha por aqui, né? As postagens, eu participo de muitas batalhas online. E como é que funciona a batalha online? Você grava um vídeo e envia para que o pessoal avalie, para que o jurado avalie em comparação com outro dançarino, tá? E o que acontece? A gente grava um monte de vídeo, né? E o que acontece depois que eu gravo, eu vou lá e falo, mano, mas tá ruim, mas tá horrível, né? E o que acontece? Quando a gente vê e não entende muitas vezes o resultado, a gente tem tendência a falar que tá tudo ruim, sendo que não é tudo. O que eu vou fazer hoje? Eu vou passar para você 3 estratégias, tá? 3 coisas que vão fazer você mudar o seu raciocínio com relação à sua própria dança e você enxergar da maneira certa o que você tem, certo? Como assim da maneira certa, Sonic? Uma maneira que você consiga gerar uma construção, tá? Por quê? Se você treina, se você busca alguma coisa para desenvolver a sua dança, por que você está buscando isso? Porque você quer melhorar alguma coisa, certo? Então, ou você faz aula, ou você faz algum treino, ou você faz algum laboratório, não é? E o que acontece? Quando você faz esse laboratório, essa prática, seu objetivo é melhorar, ok? E quando você avalia da maneira certa o que está acontecendo, você consegue enxergar os pontos que você pode melhorar de verdade, sem enxergar os pontos ruins daquilo que acontece em excesso, não é? Por exemplo, aqui, vamos lá. A Laura respondeu, falou poucas, o Marquinhos falou muitas. Até ele fala que ele é ruim, tá vendo? Isso acontece. Olha lá, salve Patrix, beleza? E o Gu falou assim, Celo, eu fiz o vídeo, tá pesado, foi ver Deus, aquela coisa, né? Você faz o vídeo, nossa, ficou muito louco, foi ver, mano, tá horrível, né? E o que é interessante, vamos lá. Primeiro lugar, escreve alguém pra mim. Escreve assim, foco, né? Eu quero falar sobre foco. Escreve aí, por favor, alguém pra mim nos comentários, foco. Escreve só essa palavra, foco. E eu já vou explicar o que significa, só beber uma água aqui. Tava treinando agora há pouco, tá, pessoal? Por isso o cabelo tá meio que assim ainda. Então, escreve aí alguém, por favor, foco. O que é esse foco? Minha caneta caiu aqui, deixa eu pegar de volta. Vamos lá, foco. Boa, Matheus, obrigado. Foco por quê? Por que você está falando de foco, Sonic? Antes de você achar ruim o que você faz, ou achar até coisas boas, entenda qual é o foco daquilo que você está fazendo, tá? Por exemplo, eu falei de um dos meus focos, que é o quê? Participar de uma batalha online. Ou seja, eu sei que a minha dança ela tem que atingir um objetivo. Ele tem um foco, beleza? Se às vezes você não tem um foco parecido ou tem outro, direcione o foco da maneira certa. Então, por exemplo, você vai fazer uma apresentação de uma coreografia, você vai ter que ensaiar, ok? O foco é você melhorar a coreografia. Se você ensaia bem, qual que é a tendência? É você ir melhorando aos poucos, certo? Então, coloque o foco da maneira certa naquilo que você está enxergando. O que eu quero dizer? Quando você for enxergar o seu resultado, eu não sei se você tem o costume de gravar os vídeos e assistir novamente o que você fez, tá? Quando você fizer isso, enxerga da maneira certa, porque aí você vai conseguir enxergar os pontos do que está acontecendo. Qual é o meu objetivo? É deixar a coreografia boa, tá? Mas você entende que deixar a coreografia boa é muito genérico? É muito grande a definição? Você tem que especificar um pouco mais para que você possa enxergar melhor.
Então, por exemplo, o que é bom para você? Aí você começa a prestar atenção. Bom, para mim, bom é ter a limpeza de movimentos, certo? Aí o que acontece? Você começa a entender que você está buscando limpeza. Ah, peraí, a coreografia está limpa? Não. Então você vai correr atrás da limpeza. A limpeza não está do jeito que você imaginou, mas não significa que está ruim. Entende a diferença? É muito diferente algo da sua dança não estar de acordo com o que você deseja e a sua dança estar ruim. Entende? Porque vamos lá. Agora vamos lá. Número 2. Primeiro é foco. O segundo, né? Escreve assim para mim alguém. Escreve ruim. Palavra ruim. Alguém escreve aí, por favor. Né? Então o Matheus escreveu foco, depois o Patrick também. Escreve ruim. Porque a gente vai entender uma coisa muito interessante agora. Escreve a palavra ruim, né? Enquanto isso eu vou falando aqui. Ruim. Por que eu pedi para você escrever isso, para você pensar na palavra ruim? Matheus escreveu, obrigado. Valeu, man. Eu vou te perguntar uma seguinte coisa também. Eu falei na outra o que é bom e o que não está acontecendo, às vezes, quando você olha um vídeo, alguma coisa. Segundo lugar, será que você sabe verdadeiramente o que é ruim na sua dança? Porque assim, ruim também é algo muito genérico, é algo muito grande. Às vezes você está enxergando que a sua dança está ruim, sabe por quê? Porque você está comparando com o resultado que você imaginou lá na frente. Ou a expectativa está muito alta para aquilo que você fez. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a coreografia que você vai pegar seja difícil. Aí você olha e você está muito abaixo do nível que você quer. Só que você ensaiou um dia. E o que vai acontecer? É normal, por conta de você ter ensaiado um dia, a coreografia não está do jeito que você quer. Sabe? Então, você tem que alinhar a expectativa para você entender o que é ruim ou o que está ruim. Se não, se você não fizer isso, o que pode acontecer? Você pode achar tudo ruim. Nossa, minha dança está ruim. Não é que ela está ruim. Alguma coisa só não está do jeito que você quer, entendeu? É muito diferente essas duas coisas. Então, para a gente poder ir para a próxima parte, né? Eu vou passar hoje o foco, pessoal. Ó, o João aí, beleza, João? Abraço. Hoje eu vou passar diretamente 3 estratégias para você lidar com isso. E caso você conheça alguém, você pode também comentar e conversar sobre isso com essa pessoa. Às vezes você conhece alguém que acha a dança dela muito ruim e isso barra a evolução e o crescimento dela, né? Coisas como essas aqui podem ajudar essas pessoas, tá? Então vamos lá, nós falamos primeiro sobre os detalhes. Primeiro, foco, segundo, a palavra ruim. Agora eu quero passar para você 3 estratégias já diretamente, porque a gente já entendeu que quando você enxerga tudo ruim, está muito genérico. Quando você não tem foco, você também não sabe o que melhorar. E aí você começa a achar que tudo está ruim, não é verdade? Então vamos para as soluções. Escreve aí, por gentileza, para mim, alguém escreve a palavra... Agora pode escrever número 1 de novo, agora é o primeiro tópico outra vez, beleza? Eu vi que o Matheus colocou 1 e 2. Tópico número 1, primeira estratégia. Equilíbrio. Escreve assim, equilíbrio, por favor. E a gente vai falar que equilíbrio que é esse. Não é equilíbrio de você ficar ali na ponta do pé. É outro tipo de equilíbrio. Apesar de ter isso na dança, né? É outro tipo de equilíbrio. Vamos falar sobre ele. A Sabrina tá aí também, o Alberto, Elisoneide também. Tudo bem, pessoal? Boa, Matheus. O Matheus tá sendo o comentarista oficial. Boa. Então vamos lá, pessoal. Equilíbrio, tá? A que equilíbrio eu estou me referindo? Quando você for analisar a sua dança, é interessante você saber pontos para analisar, tá? E como que você vai saber quais pontos você vai analisar? Você vai buscar um equilíbrio entre eles para que você saiba o que você vai buscar. Equilíbrio principalmente entre os pontos bons e os pontos, não é ponto ruim, pontos a melhorar. Eu, quando vou corrigir um aluno, eu uso essas duas palavras, esses dois conceitos. Pontos bons e pontos a melhorar. Por quê? Porque os pontos que ele tem que melhorar não são necessariamente ruins. Então não preciso falar que são pontos ruins. Ou sua dança tem pontos bons e pontos ruins. Não, ela tem pontos bons e pontos a melhorar. Olha que interessante, não é? Você já enxergou a sua dança dessa forma? Escreve aí para mim se sim ou se não. Só escreve sim ou não. Você já enxergou que você tem pontos bons e pontos a melhorar? Ou você às vezes só enxerga o que você não gosta? Só pontos ruins, por exemplo. Não, ó, Sonic, eu não consigo. Geralmente, eu só enxergo o que eu não gosto. Né? Eu olho para minha dança e falo, não estou gostando, só. Ou seja, novamente a gente volta para aquilo. Às vezes está superficial. Escreve aqui para mim, sim ou não. Se você já enxergou dessa maneira que eu falei, pontos bons e pontos a melhorar.
Bom, a Sabina já pratica isso. Interessante. Olha que legal. Quem mais? Pode escrevendo aí, pessoal. Pontos bons e pontos a melhorar. Por quê? O que você vai fazer? Você vai focar em um só? Não, você pode focar nos dois, e é interessante focar nos dois. Sabendo os seus pontos bons e os seus pontos a melhorar, o que você pode fazer? Fortalecer cada vez mais os seus pontos bons, porque eles podem se tornar sua marca, né? Vou usar um exemplo das danças urbanas, da dança de rua. Às vezes um dançarino ele é muito bom em musicalidade. Pode ser que esse seja um ponto forte dele. Porém, ele enxerga que ele tem pouca mobilidade na dança. Ele, por exemplo, não consegue usar o chão dançando. Ele quer usar, mas não consegue. É um ponto a melhorar. Entende? O que ele vai fazer? Fortalecer o ponto bom e treinar muito mais o ponto a melhorar. Principalmente se esse ponto a melhorar fizer parte do fundamento da dança que ele está estudando. Então, por exemplo, o que é fundamento? É a raiz da dança que ele está estudando, né? Cada dança tem o seu fundamento. Quanto mais você estuda o fundamento da dança que você pratica, melhor você fica nela. Quanto mais você faz laboratórios, mais você pratica, melhor você fica naquela dança, né? Principalmente quando você entende bem os fundamentos. Então, presta bem atenção nisso. Sempre que você for olhar para a sua dança, olha pontos bons e pontos a melhorar. E defina bem eles. Eu tenho que melhorar isso, isso, isso e isso. Tá? E depois? Aí você vai treinar. Né? Por quê? Porque aí você vai começar a entender. Tá, se eu tenho pontos a melhorar, se eu não treiná-los, eu não vou melhorar. Aí volta para o raciocínio número 1. Não é que elas estão com pontos ruins, não são pontos ruins da dança. Mas você sabe que precisa melhorar, você tem uma consciência e pode treinar. Aí você pode treinar específico, pode buscar uma aula específica daquilo e isso vai te ajudar. Beleza, galera? Então, ponto número 1, equilíbrio. Sempre equilibre os pontos bons e os pontos a melhorar. O pessoal tá falando que fazia, o Matheus não fazia, agora faz. Muito bem, galera. Boa. Estratégia número 2. Para você parar de enxergar só defeito no que você faz. Essa é interessante, né? Essa aqui é interessante, quer ver? Vai ser uma coisa meio doida, mas você vai entender depois que eu explicar. Quem puder, escreve número 2 assim. As seguintes palavras para mim, escreve aqui nos comentários. Alguém de fora. Ok? Alguém de fora. São essas palavras, alguém de fora. Então a primeira foi equilíbrio, a segunda é alguém de fora. Eu já vou explicar o que significa, não tem nada a ver. Pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas você vai entender. Alguém de fora. Você vai entender o que é esse significado para você melhorar alguns detalhes. Se alguém puder, Matheus escreveu alguém de fora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Por que alguém de fora? Você já parou para pensar, você já percebeu que às vezes é muito mais fácil pontos positivos na dança de alguém do que na sua dança? Comigo é assim, e com você? Escreve aí se você já percebeu isso. Pode escrever assim, sim ou não, às vezes, o que você quiser, algum desses termos aí. Comigo já foi assim muitas vezes. E aí eu fui descobrindo estratégias para melhorar esse detalhe. Mas comigo geralmente foi assim. Eu sempre enxerguei a dança dos outros muito melhor. Muitos detalhes bons da dança dos outros e poucos detalhes bons na minha dança. Né? Então o que acontecia? Né? Aí a Sabina falou sim, né? Às vezes, ó, legal, bom. Não quer dizer que você está se comparando. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre outro detalhe. Quando você enxerga a dança de alguém, é muito mais fácil você identificar os pontos bons dessa pessoa. Sabe? Porque geralmente a pessoa tem os pontos fortes dela e ela consegue usar bem. Vamos supor que você enxerga a dança de um bom dançarino ali, né? Uma prática de um bom dançarino. Se ele conseguir usar bem o que ele faz, o que vai acontecer? A dança dele vai parecer que não tem defeito. Sabe aquela frase 0 defeitos? Não é verdade? Vai parecer que é assim, mas na verdade tem. Só que ele sabe quais são, porque ele conhece a dança dele. Como você às vezes não conhece os bastidores, você olha para o resultado. E você olha e fala, mano, mas a dança dele tem isso, 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 tal. Aí quando você vai analisar a sua, você não consegue enxergar da mesma forma. Então sabe como é uma estratégia boa para você colocar isso na sua prática, nos seus pensamentos, para entender mais a sua dança e melhorar? Olha para a sua dança como se fosse alguém de fora enxergando. É interessante, mas olha só. Pega lá um vídeo seu, se grava dançando. Se você não se grava, eu quero te dar um conselho hoje. Começa a gravar a sua dança para você poder se analisar. É um processo muito bom. E hoje é muito fácil. Hoje o celular grava. Mesmo que não seja em alta qualidade, você consegue se enxergar. Quando você olha como se fosse outra pessoa, é muito mais fácil. É como se, por exemplo, olha lá, eu sou o Sonic ali, vai lá. É como se tivesse um outro Sonic olhando o Sonic. É muito engraçado, mas é assim. Isso ajuda. É uma coisa meio maluca, meio doida, mas ajuda demais.
É uma viagem, mas agora me diz, qual dançarino que não viaja? Na verdade, nós somos pessoas que viajam, né? Então vamos usar essa viagem que a gente tem, essa doideira que a gente tem para poder criar processos, nossa criatividade, para coisas interessantes, como por exemplo isso. Pega ali o seu vídeo e fala, meu, não sou eu dançando. Você imagina assim, imagina um olhar técnico, tá? Por isso que é bom você conhecer a dança que você está praticando. Por quê? Você pode olhar as técnicas que você já tem ou as que você não tem, né? Antes de você olhar se ela está parecida com um dançarino gigantesco, sensacional, compara com as técnicas da sua dança, com os fundamentos. Qual o estilo que você dança? É dança contemporânea? É balé? É, por exemplo, danças urbanas? Às vezes no balé é muito fácil de fazer isso, por quê? Porque a raiz do ensino do balé, geralmente, é muito rígida. Ou seja, se você não faz igualzinho estão te ensinando, já te corrigem. É ou não é verdade? Quem faz balé, me fala aí se é ou não é. Me confirma aí, por favor. Vão escrevendo aí. Deixa eu beber uma água que eu tô falando muito. É ou não é verdade, galera? Para quem fez aula de... Eu já fiz aula de balé. Quem fez, me ajuda aí. Confirma aí se é ou não é, que o balé é muito rígido, né? Você que inventa de fazer um salto sem o plié, para você ver o que a professora faz. Ela taca a sapatilha na sua cabeça. Você que inventa de aterrissar também depois do salto, sem o plié, para você ver o que acontece. Ela grita seu nome, né, no mais alto do que o barulho de um avião, né? Por quê? Porque existe uma rigidez, né? Só que isso é uma coisa que é interessante. Nós podemos aplicar para outras danças também. Eu sou das danças de rua. Eu aplico isso na minha dança. Eu olho com base na técnica. Então, por exemplo, bounce, né? Vou dar um exemplo aqui do meu mundo, né? Bounce, o fluxo corporal, bounce. Se eu olho para o meu vídeo e falo, meu bounce está muito travado, é um movimento, como que é o movimento? Como que é a técnica dele? Ah, a técnica é um movimento que se solta. Beleza. Está solto? Não. Então eu preciso melhorar. Simples. Ou seja, ao invés de você comparar a dança, olhar e tal, e só enxergar defeito dessa forma, compara com a técnica. Aí você analisa, começa a ser cirúrgico na sua dança. É engraçado. É uma coisa que às vezes parece dar muito trabalho, mas você vai ver o quanto você vai melhorar depois de aplicar esses detalhes. Começa a olhar detalhe por detalhe da sua dança, né? Então, por exemplo, é salto, é aterrissagem, é chão, é uma técnica específica, é uma base da sua dança, é um fundamento que você não está fazendo certo ainda. Quando você se analisar, olha para isso. E aí, olha um de cada vez. Pega uma folha lá, uma folha, um caderno, caneta. Ó, detalhes. Pronto. Assiste de novo. Detalhe 2. Detalhe 3. Pronto. Você fez um relatório da sua dança. Olha que interessante isso. Você está começando a criar formas de estudo mais profundas. Todos nós temos um certo nível de entender como estudamos a nossa dança, mas sempre dá para melhorar. A gente pode aprender técnicas novas de estudar. E isso que eu estou passando aqui também são técnicas de estudo. Porque você aprende a analisar a sua dança de uma forma que você não enxergue só defeitos e também tem um olhar técnico da forma correta. Interessante, né? Então, resumindo, vamos lá já para o número 3. Resumindo, o número 2 foi o quê? Olhar sua dança como se fosse alguém de fora. É um professor analisando. Você se autoanalisa. Você é o professor de você mesmo em alguns detalhes. É claro, seu entendimento vai estar condicionado àquilo que você aprendeu, né? Quando você faz aula com um professor que tem muito mais experiência, ele vai ter mais coisa para te passar, num feedback. Mas o que você tem, usa. Usa o que você aprendeu. Anota. Isso vai te ajudar muito. Beleza? Então, recapitulando aqui. Número 1, equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio para você analisar pontos bons e pontos a melhorar. Número 2, olhar como se fosse alguém de fora. Para que você analise muito mais a técnica do que gosto, do que sentimento. Poxa, estou me sentindo mal. Mas às vezes você fez uma coisa muito boa e o sentimento ali atrapalhou. Entende como mistura? Separa um pouquinho. Técnica para você analisar também. Importante. Ok? Número 3. Último, hein? Vai lá. Atenção, pessoal. Me ajudem aí. Escrevam o número 3. Estamos quase encerrando, hein? Poxa, mas já. Estamos quase lá. Número 3 é o seguinte. Comparar. Escreve aí quem puder. Comparar da forma certa. Beleza? Escreve aí de novo. Deixa eu ver quem está aqui enquanto isso. Tem a Laura, Sabrina, Michele, Matheus, Glaucio, Giovana. Bom, muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. Escreve aí quem puder. Número 3. Comparar da forma certa. E eu vou te explicar o que significa. Estamos quase acabando, hein? Segura aí mais uns minutinhos. Vamos lá. Comparar da forma certa. O Matheus escreveu. Deixa eu beber uma água. Vamos lá.
Você já ouviu falar, eu acredito que você ouviu falar em muitos lugares, eu já ouvi muito, né? Às vezes pessoas postam e tudo mais. Em comparação. Aí a gente pega e fala assim, poxa, você não deve se comparar com ninguém. E em certo ponto isso às vezes é verdade, tá? Por quê? Não adianta nada você pegar ali o seu resultado. A gente lembra que a gente falou no começo da live, resultado e processo. Então, duas coisas diferentes. O processo é o que você faz no seu dia a dia. O resultado é consequência do processo, ok? Então você vai ter um resultado com base no seu processo. Se você treinar pouco, seu resultado vai ser um. Se você treinar muito, seu resultado vai ser outro. Entende? O resultado vem depois do processo. Não adianta você comparar o resultado com o processo de alguém. Ou o processo de alguém com o seu resultado. Entende? Porque fica cruzado, não fica equivalente. Comparar resultado com resultado é outra história. Processo com processo também é outra história. Só que aí a gente vai para um outro detalhe, que é o quê? Níveis. Não adianta a gente pegar, por exemplo, você vai lá e você admira um dançarino que tem 10 anos, 20 anos de prática. Vamos colocar bem alto, 20, 30 anos de prática, tá? Aí você olha e fala, meu, mas eu não consigo fazer isso. Aí você só olha e fala isso, né? E você, às vezes, acha que o que você faz é ruim porque você viu alguém fazendo algo extremamente bom, tá? Pode ser, às vezes, alguém próximo também, às vezes nem alguém tão distante, alguém próximo, alguém que caminha com você, algum amigo, né? Ou pessoa que você conhece do meio da dança. Só que o que acontece? Às vezes o processo dela causou aquele resultado e é diferente do seu. Ou seja, não vai adiantar você comparar nesse ponto. Então, se você comparar dessa forma, você vai cruzar as informações de uma maneira diferente. Vai ficar daquela seguinte forma: poxa, o seu processo é um, o meu é outro, mas eu estou comparando os dois. Não tem como. Isso que é interessante. Você saber que existe um processo. O seu processo vai ser diferente de outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Le Twins, dançarinos que muita gente conhece, os dançarinos muito conhecidos por serem aqueles que participam dos shows da Beyoncé, participavam, né? Eles por um tempo foram dançarinos dela. Eles são muito conhecidos, acho que já veio na sua mente quem são, né? Eu faço muitos vídeos também no YouTube falando sobre a dança deles. Não adianta, por exemplo, um dançarino pegar e se comparar com eles, sendo que eles têm outra cultura, moram em outro país, passaram por outro processo, tiveram outra infância e o resultado é outro. Senão o que vai acontecer? Poxa, eu não consigo, quando na verdade não é assim. Faça o seu processo, certo? Então, se for se comparar, se compare da forma certa. E como que é a forma certa, o Sonic? É você se comparar com aquilo que você está enxergando nos detalhes. Agora eu vou explicar o que é isso. Lembra que a gente falou agora há pouco você olhar sua dança como se fosse alguém de fora? Você olhar com detalhes técnicos? Começa a aprender a analisar a dança de outros dançarinos assim também. Já fez isso? Quem já fez isso, coloca aqui, sim ou não. Analisar tecnicamente. Coloca aqui, sim ou não. Tem coisa que é simples de analisar, tem coisa que você consegue analisar pelo simples fato de você olhar. Tem coisa que você tem que ter um certo nível de aprofundamento do estudo para poder analisar também. Mas sempre dá para analisar. Coloca aqui se você já fez isso ou não. Sim, não, às vezes, já tentei, escreve aí. Se você já conseguiu analisar outros dançarinos excelentes, muito bons, nível ótimo, nível lá longe, com técnica. Sim, 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 boa. Ó, o pessoal tá falando que sim. Ou seja, o meu conselho, minha direção, uma coisa que eu posso te entregar hoje é o quê? Faça isso mais vezes. Olha para a dança de outras pessoas e faz assim, olha, qual técnica ele está usando? Como que ele fez para chegar aonde ele está? Olha só, olha a diferença do que a gente está falando agora com a de antes. Ah, ele dança bem. Ah, nossa, vai ser difícil chegar. É uma forma de pensar. Essa forma número 2, nós estamos pensando, qual técnica ele está fazendo? Como será que ele chegou desse jeito? Será que ele treinou pouco ou muito para deixar a técnica dele do jeito que está? Olha lá, faça as perguntas para você quando você for analisar. Será que aquele dançarino, ele fez igual eu estou fazendo ou ele tem muito mais tempo de prática que eu? Mais uma pergunta boa, não é verdade? Será que aquele dançarino, ele treinou essa técnica que eu conheço da mesma forma que eu estou treinando? Opa, mais uma, hein? Porque o que acontece? A gente já vai entendendo os caminhos, tá? E com o entendimento desses caminhos, você sabe como aplicar na sua dança. É isso que eu faço, por exemplo, lá no canal do YouTube. Eu olho para a dança lá de uma pessoa e eu falo dos detalhes técnicos que eu conheço.
Tem coisa que eu não vou saber, é claro, né? E tem processo que eu não vou saber. Mas uma coisa que eu sei é que ele está usando alguma técnica, entende? Quando você faz isso, você começa a fazer, sabe o quê? Comparar técnicas e não jeito de dançar ou se está bom ou ruim. Aí, sabe o que pode acontecer? Você conseguir se inspirar em um dançarino porque você entendeu o que ele está fazendo e você pode aplicar na sua dança. Olha que negócio doido que está acontecendo. Olha o que você pode fazer. Mas, Sonic, isso aí não é cópia? Não, porque você está entendendo o processo dele e você quer usar a habilidade que ele também usou. E, no final de tudo, o que vai acontecer? Sua dança não vai ficar igual a dele. Porque você é uma pessoa e ele é outra. Olha só. Já desprendeu uma coisa interessante aqui, né? Você vê? Então, assim, analise tecnicamente, busque entender como que você analisa a técnica e se você for se inspirar em algum dançarino, se inspire também em como ele fez para chegar onde ele está. Como que a técnica aconteceu, como o processo aconteceu. Aí você vai conseguir se desenvolver. Como que ele usa o bounce, como que ele usa a contração muscular, como que ele usa a expressão facial. E aí isso já vai começando a gerar coisas interessantes em você. Nossa, eu quero dançar com essa técnica, parecido com isso. E aí você vai tendo raciocínios e mais formas de treino e de laboratório. Beleza, pessoal? Então, estamos chegando no fim, tá acabando. Alguém tem alguma pergunta, galera, para encerrar? Me falem o que vocês estão achando dessas coisas, desses 3 detalhes. Número 1, detalhes para você, é claro, né? Trazendo para o foco. Detalhes para você não ficar enxergando somente as coisas negativas da sua dança. Então nós falamos ponto 1, equilíbrio. Ponto 2, olhar como se fosse alguém de fora. E ponto 3, comparar da forma certa. Certo? São coisas simples que, às vezes, quando a gente não aprofunda, pode parecer que não tem nada a ver, mas se você para pensar, ajuda demais. Então eu quero saber o que vocês acharam. Vai falando aí, galera. Comentem aí. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Vou dar aqui 1 minuto. Certo? E aí, galera? Podem comentar também o que acharam. O que isso causou na sua mente, como que foi, né? Já quero agradecer. Vamos agradecer todo mundo que está por aqui. O Wellington, a Sabrina, a Laura, Michele, Glaucio, Simone, tudo bem? Giovana, o Douglas... e a minha esposa Amanda tá aqui também. Ela tá falando, eu tô aqui, ela tá assistindo a live também. Tá ao vivo. A live é ao vivo. Isso aí, galera. Bom, então nós vamos encerrando por aqui, beleza? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vai escrever o que vocês falaram. Define com uma palavra o que você achou dessa live. Vai lá, vou repetir, Wellington. Anota aí. Pega o caderno, caneta e anota aí. Número 1, equilíbrio. Número 2, olhar como se fosse alguém de fora. Beleza? E número 3, comparar a dança da forma certa. Beleza? Ok? Certo? Tudo ok? Muito bom. O Wellington falou que gostou muito. Define aí, galera, com uma palavra o que vocês acharam. Né? O que acharam dessa live, desse conteúdo. Foi interessante? Desenvolveu? Virou alguma chave? Ajudou a ter formas de estudo? Escreve com uma palavra assim. Ajudou? Sim? Ok? O Wellington falou que gostou muito. E a gente já vai encerrar aqui, galera. Muito bom. Giovana. A Giovana perguntou, equilíbrio, tá? Giovana, esse ponto número 1 que é equilíbrio, tá? É equilíbrio entre você comparar pontos bons e pontos a melhorar da sua dança, ok? Então você tem pontos bons e pontos a melhorar. Nunca pontos ruins, porque não existe necessariamente ruim. Ruim é a gente que decide. Você olha para uma coisa e fala, é ruim. Só que você pode mudar o olhar. Então, sempre entenda os pontos bons e os pontos a melhorar. Aí você consegue saber o que você vai treinar para melhorar a sua dança. Ok? Aí a Sabina respondeu. Aí Giovana, a Sabina colocou exatamente quais são os pontos. Chegar a pontos positivos e pontos a melhorar. É esse o equilíbrio. Beleza? O Wellington falou que ajudou. A Laura falou que ajudou também. Michele falou que foi muito bom. A Sabina também falou que enxergar os pontos ajudou muito. Boa, muito bem, galera. Bom, então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui.